Com alegria nos encontramos novamente, meus irmãos e minhas irmãs, no domingo, dia do Senhor. Vamos abrir nossas mentes, abrir nossos corações, silenciar um pouquinho, parar um pouquinho e dar ouvidos para a palavra do Evangelho, que é a palavra de salvação. Neste domingo, 17º do tempo comum, 25 de julho, nosso cumprimento hoje aos motoristas, dia de São Cristóvão, nas estradas, não é? Transportando gêneros, descansando, fazendo suas férias, e se tratando de motorista, toda a prudência, todo o cuidado com a nossa vida e daqueles que passam por nós. Não deixando de contemplar, como diz a oração dos motoristas, quando passamos as belezas da natureza, as belezas de Deus. Hoje estamos com o evangelista João, no capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava, a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma multidão numerosa vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, e retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos com o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus está com o povo no deserto. O povo está faminto, o povo está necessitado. E é aí, neste contexto, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus inicia o discurso do pão da vida. Discurso que começa com a multiplicação dos pães e que nos remete à Eucaristia, que é o pão que se parte e se reparte para a vida do mundo. O povo que seguia Jesus está com fome. Como saciá-lo? Onde comprar pão? Pergunta Filipe. É claro que Jesus, diz o Evangelho, já sabia o que fazer. E a primeira ordem que ele dá, qual é? Substituir o comprar pelo partilhar. Meus irmãos, acreditem nisso. O mundo só terá jeito quando substituir o comprar pelo partilhar.
E tudo o que tinham, diz o Evangelho, eram 5 pães de cevada e 2 peixes. O que isso quer dizer? O pouco ou o nada que cada um levou quando saiu de casa. Mas o que significa isso para tanta gente? Afinal de contas, eram 5.000 homens. E o que Jesus faz? Com tranquilidade, com serenidade, ele pede que eles se assentem. E eles vão se sentar na grama. Um detalhe importante que os mestres da Bíblia, os doutores da palavra de Deus, os mestres na fé ensinam aqui nesse particular. Só as pessoas livres é que sentavam para comer. Os escravos não sentavam. Ao fazer as pessoas sentarem, Jesus está dizendo que a partir de então vigorará a liberdade e nada mais poderá escravizar, oprimir, dominar ninguém. Olha que bonito. E tudo que tinham foi colocado diante dele. Olha, ninguém guardou nada para si, para comer escondidinho lá no canto, longe dos outros olhando. Ninguém guardou nada para si. Tudo foi colocado diante de Jesus. E ele tomou os pães e os peixes, deu graças e distribuíam. Todos comeram e ficaram satisfeitos. A sobra foi recolhida para que nada se perdesse. Jesus tomou os pães. Por que os abençoou? Porque reconheceu que o pão é graça de Deus, é dom de Deus e presente de Deus. O pão não pode ser guardado, porque ele mofa. O pão precisa ser distribuído. Tomou, abençoou, partiu, distribuiu. Diante do que aconteceu, houve novamente admiração. E as pessoas não entenderam o que Jesus realizou. Não entenderam o sinal do pão partilhado. Encheram a barriga, ficaram satisfeitos. Encontramos o profeta, não precisamos mais trabalhar. Ele cura os doentes, nos dá de comer, tudo bem, para que nós queremos mais? Não entenderam o sinal do pão partilhado. O que aconteceu? Pararam no gesto, pararam no milagre, ficaram no maravilhoso. Para eles, Jesus fez uma mágica, meus irmãos. O que entenderam é que, possivelmente, estavam diante de um Messias, então, que resolveria todos os problemas deles. E a semelhança de Moisés, lá no Antigo Testamento. A proposta de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender. A proposta de Jesus foi a de mostrar que o projeto de Deus é vida, é liberdade e saciedade para todos, e que acumular bens é criar uma sociedade injusta, desigual e que promove a morte, sobretudo para os pobres. Atenção, é a desigualdade que está levando a humanidade à destruição. A desigualdade. Alguém, há poucos dias, respondeu num programa televisivo que a desigualdade vai destruir a humanidade. Jesus se retira porque pensa em fazê-lo rei. E Jesus não quer ser rei, ele quer só servir a causa do reino. E só a partilha dos bens torna o mundo verdadeiramente humano, capaz de eliminar o comércio sem limites e a ganância. Imagina que quanta gente tirou proveito dessa pandemia. Já pensaram nisso? No sinal, meus irmãos e minhas irmãs, no sinal da abundância dos pães, a Eucaristia. Repartir e dar. Repartir e dar é o que Jesus fez com a sua própria vida na cruz. Ele a entregou por nós. Se deixou partilhar para que o mundo tenha vida. Atenção, receber a Eucaristia nos compromete toda a igreja, para que seja profética na denúncia dos mecanismos que privam os pobres e a todos do acesso aos bens da vida. Quem comunga Jesus na hóstia consagrada tem a missão de amar o seu irmão. E a gente não ama com palavras,
ama com gestos de solidariedade e de partilha. É o que o mundo precisa aprender e fazer com aqueles que se dizem discípulos, discípulas, missionários, missionárias, seguidores, seguidoras, portanto, de Jesus. Você está disposto a fazer esse caminho? Nós vamos fazer juntos esse caminho? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.